pública, em tese, é um instrumento muito importante que deveria ajudar a financiar o Estado. O Estado, como instituição, tem uma obrigação perante as pessoas, né? Perante o próprio país, ou o Estado, ou o município. O setor público, ele como Estado organizado, ele tem uma obrigação. E essa obrigação deve ser financiada pelo conjunto dos cidadãos, através dos tributos que pagamos, né? E se esses recursos arrecadados não são suficientes, é legítimo que o Estado lance mão do instrumento de endividamento público para complementar esses recursos, para que ele tenha como cumprir devidamente a sua missão perante a sociedade. Então, em princípio, o endividamento público é um instrumento muito importante e pode ser algo muito bom, algo que viabilize políticas públicas, investimentos públicos, respeito aos direitos humanos e necessidades sociais, etc. O grande problema é que quando nós investigamos, nós temos encontrado a utilização do instrumento do endividamento público às avessas. Ao invés do endividamento público trazer esses recursos, servir para aportar recursos e complementar os recursos à disposição do Estado, o que está acontecendo? O que nós chamamos de sistema da dívida. A utilização desse instrumento como uma contínua engrenagem que retira recursos públicos e transfere para o sistema financeiro privado. Para dar um exemplo bem recente, aqui no Brasil, os jornais acabaram de anunciar que até julho o Banco Central teve uma perda em operações chamadas de swap cambial. O que é isso? É uma garantia que o Banco Central dá, principalmente para o setor financeiro, referente à variação do dólar. É como se o setor financeiro quisesse comprar dólar há mais tempo e o Banco Central dissesse, não compre não, faça aqui comigo esse contrato que se o dólar subir, eu lhe pago a diferença. Então o Banco Central garante essa variação. De forma irresponsável, na nossa opinião, o Banco Central chegou a fazer contratos desse tipo de mais de 300 bilhões de reais. E só nesses 7 primeiros meses deste ano, a perda com esses contratos, porque o dólar disparou, foi de 83 bilhões de reais. Isso gerou uma dívida pública. Eu pergunto para você, isso é dívida? O Brasil recebeu alguma coisa? Não, pelo contrário, o Banco Central pagou essa diferença para os bancos e registrou uma dívida sobre a qual vão incidir juros, uma dívida que terá que ser paga ou com recursos públicos ou com venda de patrimônio para honrar essa obrigação. Nós já estamos com uma dívida, só a dívida chamada interna em títulos emitidos pelo Tesouro, que supera 3 trilhões e 600 bilhões de reais. É um escândalo, porque quando a gente olha para essa cifra de 3 trilhões e 600 bilhões, qual é a contrapartida dessa dívida? Então, começamos a investigar e, em vez de encontrar investimentos que poderiam estar aí financiando a construção de hospitais, quantas cidades brasileiras não têm hospital? Financiando a construção de escolas, a recuperação de universidades públicas, que várias aí estão com problemas, não é? de infraestrutura e de investimentos em equipamentos necessários e tudo mais. Todo esse recurso poderia estar financiando esse tipo de investimento que justificaria a sociedade se sacrificar para pagar os juros dessa dívida
porque os recursos estariam sendo aplicados em seu benefício. Mas não. Quando investigamos essa dívida, encontramos esse tipo de mecanismo meramente financeiro que não serve à sociedade de forma alguma, são operações especulativas e operações que interessam unicamente ao setor financeiro privado. É por isso que os bancos aqui no Brasil têm lucros crescentes, bilionários. Ano passado, o lucro dos bancos superou 80 bilhões de reais em um ano. E nos últimos anos superou 70 bilhões. O cidadão que empresta cobra, vamos lá, 5% de juros ao mês. Esse 5% é o serviço da dívida. Mas pode ser também que o camarada empreste os R$1.000 e que eu tenho que pagar em 5 prestações. Então eu tenho que pagar R$200 mês que vem, mais o juro de 5%. Então a parte que vence da dívida, mais o juro, é o que se chama, no jargão do economês, serviço da dívida. Então é o que você gasta para pagar parte do principal, se for o caso, e os juros de carregação. O Brasil está aproximando a sua dívida pública de 4 trilhões de reais, que a carregação média da dívida brasileira aparente ser 20%. Eu eu sei, que é porque nós estamos permitindo que se cobre juro sobre juro, capitaliza o juro e cobra o juro sobre juro. Aí você pira. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula tomou posse, o Brasil estava devendo 600 bilhões de reais em valores nominais. O Lula pagou para os banqueiros 1 trilhão e 300 bilhões de reais e entregou para a Dilma com 2 trilhões e 400 bilhões de reais a dívida. E o Michel Temer vai entregar para o próximo presidente da República com 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Vamos supor que vocês são os meus consultores. Aí eu trago o seguinte dado para vocês. Uma pizza que tem aqui, despesa A em amarelo, leva 50 de cada 100 reais do orçamento. Despesa B em azul, leva 29% do orçamento. Despesa C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, W, Z, Y. Leva 21% do orçamento. Vamos corrigir. Onde é que a gente começa a cortar? 50% juro para banco, serviço da dívida. Em que é que mexeram? Nada. A PEC 55, que congela tudo, mexe aonde? Nos 21%. A PEC que congelou os gastos por 20 anos, com segurança, saúde, educação, universidade, etc., só congela os 21%. Porque os 29% da despesa azul é previdência social com aquela distorção de meia dúzia de brancos levando a maioria do benefício. Não mexeram também. E 50% do orçamento é juro para banco. E 50% do orçamento é juro para banco. Esta dívida corresponde ao conjunto da poupança da sociedade. Então está lá o dinheiro do especulador, esse 1 trilhão e 200 bilhões, provavelmente é 100% do dinheiro do especulador, que toma dinheiro emprestado a zero ou a negativo lá fora e empresta no juro brasileiro overnight, com 4 dias de vencimento. E na véspera da eleição, se um de nós estiver parecendo que vai ganhar, eles vão embora e vão fazer um ataque especulativo contra o real e vocês vão dizer, bem que o Ciro disse. Entretanto, se tem um montante grande de especulação, parece que ele é 1/4. Os outros 3/4 são a poupança da sociedade, o FGTS, a caderneta de poupança das viúvas, o capital de giro da pequena empresa, da média empresa. Portanto, você não pode brincar em dívida pública, porque se você brinca aqui, você está esterilizando a poupança da sociedade. E, evidentemente, é tudo que nós não podemos fazer, é uma aventura nessa área. Portanto, é preciso ter muita frieza, não tem solução mágica, mas você pode encaminhar, num primeiro momento, uma equação de fluxo. O que é o fluxo? É eu mudar o perfil dos títulos e eu impor ao mercado títulos prefixados com juro abaixo da rentabilidade média dos negócios. Quanto é que você ganha na construção civil? 6%, 7%? O juro brasileiro tem que ser abaixo disso. Quanto é que você ganha na agricultura? 6%, 5%? O juro tem que ser abaixo disso. Porque o que é que eu faço? Eu começo a estimular um reate do capital com a produção. E ensino de novo ao Brasil que dinheiro não produz dinheiro. E nós, durante os últimos 20 anos, estamos alimentando a ilusão plutocrata do baronato de que dinheiro gera dinheiro. Temos algumas perguntas que chegaram pelo Twitter, mas eu gostaria de fazer uma sobre
Você disse que ia pagar a dívida. E a Denise Campos de Toledo perguntou, como vai pagar como? Pagando. E só usaram esse trecho. Depois você explica como o Brasil pode pagar a dívida. Dívida pública não é para ser paga o volume todo, porque ela, por definição, é o lugar onde se hospeda a poupança de longo prazo da sociedade. Então, o problema da dívida de uma nação não é propriamente o seu tamanho, mas o seu perfil. Então, você tem um problema de estoque, que é quanto eu estou devendo, e um problema de perfil é quanto vence hoje. Então, o problema da dívida brasileira ainda não é o tamanhão, que já está ficando grande demais, quase 5 trilhões de reais. O problema é que vai puxar para cá, puxar para lá, puxar para cá, 26% dela, ou seja, um quarto dela, estão vencendo em 4 dias. E aí eu não pago dívida com PIB, eu pago com tesouro. E aí, como é que pode pagar isso? Você tem uma questão de fluxo, que é como em casa a gente faz. Se eu estou todo dia gastando mais do que posso e financio isso endividando com o agiota, um dia o agiota para de fazer ou lhe bota uma faca no pescoço, como o nosso povo sofre nas periferias aí das cidades do Brasil como um todo. Então, a primeira grande providência é consertar o fluxo, é a tal reforma fiscal. E eu estou propondo, eu tenho condição, não é, se eu tiver base política suficiente para isso, portanto, por favor, aqueles que acharem que eu posso ajudar o Brasil, me deem um deputado e um senador afim com essa estratégia. Porque se eu tiver força política, eu viro o déficit primário de anos no Brasil em 24 meses. Porque se você não tiver força no Congresso, você vai ter que ficar distribuindo cargo para os caras. Não vou fazer, isso não vai acontecer. Então, portanto, não vai acontecer. Não vai governar. Vou governar. Vou governar porque existe uma dimensão de gerência que eu sei fazer. E existe uma dimensão de reforma, que eu preciso deles organicamente. Mas eu acho, com esse diálogo todo que eu estou fazendo, que o problema do Brasil é tão grave que eles estão começando a sentir que não dá mais para brincar. Então, não dá mais para brincar, no apagar das luzes, eles ficam pondo mas isso é mais governo fraco. privilégios. É governo fraco. E esse aqui vai combater privilégio, como eu a vida inteira fiz. Privilégio comigo vai ser caçado com lupa, porque não é que tanto economize-se com isso, mas o simbólico de pedir sacrifício ao povo, com a farra dos privilégios e da roubalheira campeando impune, isso não fecha essa conta. A nível municipal, eu não respondi como pagar. A Câmara de São Paulo tem um salário chamado salário esposa. Não, é um absurdo. Tem muita aberração. Agora, também ninguém se iluda que o presidente da República tem a força para consertar a aberração da Câmara Municipal de São Paulo. Essa autoridade não existe. O que eu posso é lá em Brasília produzir exemplos. E isso eu vou fazer. Por exemplo, eu, Ciro Gomes, ganhei o direito imoralíssimo aos 36 anos, de 3 pensões, 3 aposentadorias, que me dariam R$86 mil por mês, quase R$1 milhão por ano. Já faz uns 20 anos, então seriam 20 milhões de reais que o povo pobre do Ceará teriam pago para mim, porque ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Eu só estou contando essa história agora para ter moral, mas eu nunca aceitei receber nenhuma delas. Né? O Bolsonaro recebe R$5 mil aí de capitão e usa dinheiro da Câmara para, aspas, comer gente. Fecha aspas. Né? E se apresenta de moralista. Então ele vai ter que se explicar. Na minha frente ele não vai escapar. Essa máscara eu sou encarregado de tirar. Eu vou proteger o Brasil, nem que eu me tore, né, desse salto no escuro, desse extremismo. Voltando para o pagamento da dívida. Pagamento. Então, o Brasil hoje tem uma espécie de caderneta de poupança. Então, consertar o fluxo, que é produzir um superávit primário, com um pedaço das renúncias fiscais, com um tributo sobre grandes heranças e um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, eu viro esse jogo em um ano. Lucros e dividendos empresariais, não chega a ser uma bitributação, como alguns dizem? Não, porque você adapta o imposto de renda e tira. Tá certo? Então você tira o imposto de renda, não onera mais a empresa quando ela está produzindo, investindo, gerando emprego, e só onera depois que ela, tendo lucro, distribui o lucro para o empresário, o dono. Então, isso aqui é consertar o fluxo. No estoque, não precisa usar, mas o Brasil tem hoje, eles estão torrando aí, né? Vou ver se eles não torram tudo, mas nesse momento o Brasil tem uns 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança que o país construiu ao longo dos governos Lula e Dilma e que esses golpistas estão torrando. Estão torrando para tentar manter o dólar num preço artificialmente, mais... Artificialmente, para mistificar a sociedade brasileira, e não vão conseguir. Então, fique logo todo mundo sabendo, quem se endividar em dólar, saia fora, porque o dólar vai aumentar. Então, quem quiser pagar a viagem, pague logo adiantado, porque não tem governo que segure o que vai acontecer no Brasil. Não é nada explosivo, mas 4,50, não sei o que, é o mínimo que a gente pode esperar. E é bom que está se gravando aqui esse programa, fica todo mundo advertido. E vão botar a culpa em mim.
Vamos botar a culpa em você, como culpa em botaram mim. no Lula em Botaram 2002, no Lula em chegou a 2002 porque o 4,20. que eles querem é subordinar o cara a beijar de joelho, né, a ortodoxia e tal, que está quebrando a Argentina aqui vizinha também. Então, repare, o Brasil pode perfeitamente pegar desses 360 bilhões de dólares, a gente precisa guardar 200, já com folga. Nós temos 160 bilhões de dólares, que multiplicado aí para fazer uma conta rasa por 4, né, nós estamos falando aí de 500 bilhões de reais, que dá 10% da dívida. E você pode pagá-la. E não precisa pagar tão espetacularmente, porque ela não vence, a não ser aqueles 26%. E na hora que você ganhar a confiança, que foi o que eu falei com o mercado amanhã, você simplesmente faz com que os prazos naturalmente vão se adaptando ao fluxo normal das contas do governo. E o país vira o jogo de desemprego, estagnação econômica, recessão, receita pública caindo, os prefeitos recebendo a mesma verba que recebiam em 2012 para serviços que explodiram de custo, né? E você muda isso para produzir emprego, melhorar a saúde, melhorar a educação, que é o projeto que eu advogo.